Em entrevista exclusiva ao programa Direto ao Ponto aqui da PAN, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre diversos assuntos de interesse de todos os brasileiros, colocados inclusive e conduzidos pela equipe de Augusto Nunes. Entre os pontos principais, ele falou sobre a CPI da Covid-19. Para o mandatário do Executivo, a comissão tem o objetivo político de desgastar o seu governo. Questionado sobre as eleições presidenciais do ano que vem, Bolsonaro afirma que a tendência é que o segundo turno seja disputado entre ele e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quanto à segurança em relação ao resultado das urnas, o presidente deu crédito às Forças Armadas. Vamos ouvir. Eu tenho certeza que as Forças Armadas não vão aparecer com moldura desse quadro. Nós devemos ter acesso desde a primeira fase até a última fase. Se nós participarmos de todas as fases com essas outras entidades, dá para você ter credibilidade no sistema. Muito bem, vamos comentar então, produção, vamos colocar aqui o nosso Constantino para começar o nosso debate aqui justamente sobre essa inserção das Forças Armadas, né, Consta? Como é que você vê isso? A pergunta do dia foi justamente essa, se as pessoas sentem mais confiança no processo eleitoral com a participação das Forças Armadas. Você sente? Acho que sim, mas não o suficiente, né? Vamos lá, em primeiro lugar, um golaço da Jovem Pan, do Direto ao Ponto, da equipe do Augusto Nunes. Foi uma ótima entrevista, conseguindo extrair bastante coisa do presidente e eu faço aqui o meu parênteses. Eu, poucas vezes, ou talvez nunca antes, vi um presidente ou um político que seja com tanta transparência, né? Então, realmente parece que é uma conversa de botequim e o presidente acaba abrindo bastante coisa, até mesmo uma parte que eu achei engraçada, quando ele diz que tem que falar o tempo inteiro que não sabe se vai ser candidato por causa da lei, né? Uma lei hipócrita. Então, vamos lá. O presidente acha que o 7 de setembro, que foram milhões de pessoas às ruas, serviu justamente para isso, para mostrar a essa turma toda que a população está atenta e que não vai ter golpe do lado de lá. E uma das coisas que isso envolveria é exatamente a questão da lisura, da transparência da eleição, das urnas, né? Veja que depois disso tudo, o Luiz Roberto Barroso, o presidente do TSE, que dizia, que alegava que as urnas são invioláveis e que tem que confiar nele, basicamente, adotou medidas para mostrar mais transparência, chamar mais gente para o jogo, a apuração não vai ser numa salinha fechada, isolada. Então, ele começou a reagir um pouquinho mais. Por que eu digo que não é suficiente? Porque mesmo as Forças Armadas lá, foi a colocação do Fiuza na entrevista, né? Mas e o processo de desenvolvimento do software? Ali pode já ter algum tipo de problema. Então é óbvio que o acompanhamento das Forças Armadas traz um pouco mais de tranquilidade. Mas, Paulo, eu não consigo confiar num sistema eletrônico, e não sei se vai ter algum disclaimer, algum alerta, de que o TSE garante, mas eu não consigo confiar num sistema que tem Butão, Brasil e Bangladesh. Dá licença, eu mantenho aqui o meu ceticismo quanto a isso também. E mesmo que o Bolsonaro esteja mais tranquilo, o que importa não é o Bolsonaro, é a população brasileira. E essa está com a pulga atrás da orelha, não é para menos. Piperno, o que muda com a participação das Forças Armadas no processo eleitoral? Nada, um elemento a mais de verificação, alguém mais lá para, enfim, acabar comprovando o óbvio, né, que o sistema do Brasil ele é seguro há muito tempo. Ele não era quando tinha, por exemplo, o voto impresso. Os brasileiros mais velhos, certamente o Serrão vai se lembrar disso aí, se recordam, por exemplo, do escândalo Proconsult, né, da eleição para governador do Rio de Janeiro de 1982, quando o PDS, o partido do governo militar, o partido da ditadura militar, tentou fraudar para tirar a vitória de Leonel Brizola e eleger, então, o Wellington Moreira Franco. Então, eu acho que, do ponto de vista prático, muda muito pouco. O sistema ele vai continuar sendo o mesmo, né? Algo, até prova em contrário, porque, veja, a gente está querendo inverter o ônus da prova. Então, até prova em contrário, o sistema é indevassável. Então, eu acho que não muda substancialmente nada. Agora, ainda bem que o presidente também tenha esfriado um pouco, né, esse debate, porque, afinal de contas, até o dia 7 de setembro, se falava em jogar fora das 4 linhas, tinha gente lá em Brasília querendo passar por cima, expulsar juiz do STF, invadir o TSE. Ainda bem que agora, então, a gente vai, quem sabe, retornar a um clima civilizado. Porque quando o país começa a discutir demais, por exemplo, se vai ou não ter golpe,
a ponto da principal revista semanal do país ter que colocar o presidente garantindo na capa lá que não vai ter golpe, é que essa discussão, infelizmente, voltou para a agenda. E isso é um retrocesso, isso é muito ruim. Isso é mais um sintoma de atraso institucional do país. Bruna, o Piperno acha que não muda nada. O que você acha? Eu acho que o problema é o seguinte, não existe eleições sem fraude. As pessoas que querem acreditar que a urna eletrônica resolveu todos os problemas de fraude são pessoas que gostam de se enganar, né? São pessoas agendadas, então são pessoas que realmente não querem ver o ser humano como ele é. Desde que o mundo é mundo, a fraude faz parte de processos eleitorais com papel ou com urna eletrônica. O problema não é um método. Se a urna eletrônica é um método mais moderno, eu entendo que ele deva ser mantido sem problema nenhum, tá? Não acho que necessariamente o instrumento de auditagem tenha de ser o papel ali, a parte impressa, embora a materialização dê segurança, né, transmita a sensação de segurança ao eleitor, que é o que deveria ser buscado por pessoas que defendem a democracia. Quem não gosta de discutir problemas, fraudes e briga por poder é comunista, porque ali é partido único. Agora, pessoas que realmente prezam liberdades individuais e defendem a democracia, acham natural você discutir meios de conter aquele que quer usurpar o poder do outro. Acham justo você criar o máximo possível de instrumentos de auditagem, verificação. E é isso que ainda deve ser discutido. O Barroso deu uma melhoradinha, abrindo um pouco para as pessoas irem verificar. Mas isso não resolve o problema. Por quê? Porque nós não temos instrumentos de auditagem. Então, não importa. Nós precisamos de instrumentos de auditagem. Não precisa ser necessariamente a impressão do voto ali, material. O próprio criador da urna eletrônica, o Carlos Barros, disse que por um certificado digital você consegue ter um instrumento para auditar, um instrumento eletrônico, muito mais barato, por exemplo, do que a proposta ali da PEC, né? Então, o problema não é se vai fazer o papelzinho ou não. Com certeza havia fraudes no passado com o voto impresso e com certeza a possibilidade de fraude, enquanto a gente não tiver instrumentos de auditagem, vai existir, seja qual for o instrumento que nós usemos. Agora, mas qual a evidência de que a gente tem fraude? A evidência é impossível de nós termos se a gente não tiver instrumento de auditagem. Piperno, você praticamente está me perguntando o seguinte, como é que eu posso saber que não tem azul? Como é que eu posso saber se sua camiseta não é azul, se ela é vermelha? É isso que você está me perguntando? Não, então, se você não tem instrumento para verificar... Exatamente o que você está fazendo. Se a urna não é auditável. Tem instrumento para auditar, Piperno? Me diz qual é o instrumento para auditar, para verificar se tem fraude ou não. Então me diga antes, onde está a fraude, meu Deus do céu? Onde está a fraude? Não, veja, você só descobre. Meu Deus, Piperno, pensa um pouco, Piperno, é o seguinte, lógica, uma premissa vem antes da outra. Você só descobrirá se há fraude se você tiver um instrumento que serve para verificar se fraude houve. É isso que eu estou falando aqui. Então, assim, é evidente que a gente não tem como saber se tem fraude. E esse é o problema. O problema é pairar a dúvida, porque o eleitor tem que estar seguro. Então, é isso. A gente só precisa de um instrumento de auditagem para ter certeza que não houve fraude. Pelo menos você já concedeu o benefício da dúvida. Ou seja, eu não sei se tem dúvida. Mas pode ser que tenha. Então, sempre há dúvida, o ser humano é louco por poder. O ser humano é louco por poder, fraude sempre houve em eleições. A gente não ter dúvida é de uma ingenuidade que só é útil para comunista. Deixa eu chamar o VAR aqui. Serrão, me ajuda aí. O VAR vai ter que ser acionado aqui duramente. Lamento desapontar gregos, baianos e fardados. Essa entrada dos militares para auditar o sistema eleitoral é novidade nenhuma. Houve a renovação de um convênio do que já ocorreu na eleição passada. Os militares estiveram lá dentro da caixa cofre do TSE na eleição passada. E isso não garantiu 100% de segurança do sistema. A discussão não é sobre fraude ou não. A discussão é que nós precisávamos e ainda precisamos de um processo eleitoral que seja
e ofereça o máximo de segurança, seja extremamente seguro. O nosso não garante isso. Perdemos a oportunidade porque foi muito mal encaminhada do ponto de vista político, na estratégia de comunicação, a estratégia para convencer os parlamentares a aprovarem a PEC do voto impresso, com a impressão do voto pela urna eletrônica, para que fosse feita a recontagem de 100% dos votos impressos na própria sessão eleitoral. O voto não sairia dali, você teria segurança absoluta, faria isso entre 20 e 30 minutos. Perdemos a chance de fazer isso. Então, agora, a solução é correr atrás do prejuízo. Não adianta ficar reclamando, temos que continuar lutando pelo aprimoramento do voto. E termos a ciência de que, infelizmente, mesmo com o aprimoramento do voto, no Brasil, da corrupção sistêmica, institucionalizada, temos a compra de voto pela corrupção nos grandes rincões de miséria brasileiro. Isso é inegável, visível, comprovado, só que o nosso sistema eleitoral não quer a transparência, não quer investigar essas coisas sérias. Prefere o trâmite sigiloso eleitoral. Isso não interessa ao Estado de Direito. Lamentavelmente, a discussão não avançou. Ô, Piperno, um minuto, só que o Constantino estava tentando falar, a gente não conseguiu ouvir o comentário dele. Por favor, Consta. Bom, em primeiro lugar, que o Piperno falou na primeira fala dele como se o voto impresso que as pessoas estão pedindo fosse o voto antigo de papel, em cédula. Isso é fake news. O que estão querendo é aquilo que tem na Argentina e outros lugares que cai. Deu a entender. Deu a entender. Que o voto impresso é que era pior. O voto em cédula. Eu não disse isso. As pessoas querem um voto impresso sem acesso do eleitor. Que fique claro, o próprio TSE já produziu um material mostrando como seria e que seria confiável. Então não tem nada a ver com a volta ao passado. Esse é o primeiro ponto para esclarecer. Segundo, que é absurdo exigir o ônus da prova de quem acusa fraude. Justamente porque o PSDB viu coisas muito estranhas acontecendo ali e tentou fazer uma auditoria e concluiu que não é auditável. Então o problema é exatamente esse, é uma caixa preta em que você tem que confiar em meia dúzia de pessoas. Então esse é o problema. Agora, claro, o Brizola, que foi mencionado também por você, Piperno, ele queria muito justamente mudar a urna eletrônica. Ele e o PDT sempre quiseram mudar esse sistema atual que temos, que é adotado, repito, por Brasil, Butão e Bangladesh. Você está muito satisfeito, acha que o Barroso é um cara que está acima de suspeitas e que nós temos que confiar. Eu prefiro ficar junto com o Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, Japão, França. São países que exigem alguma materialidade e apuração pública. Agora sim, Piperno. Não, vamos lá, Constantino. Eu não defendi o voto impresso. Eu disse que a única eleição do Brasil, pelo menos a mais famosa tentativa de fraude eleitoral ocorrida no Brasil foi na eleição do Rio de Janeiro em 1982, conhecido como caso Proconsult. Eu não defendi o retorno a isso, eu só estou mencionando que lá houve a materialidade de uma fraude, sim, aliás, desmontada mais tarde pelo Jornal do Brasil, o que acabou assegurando a eleição do Leonel Brizola. E é verdade. O PDT do Ciro Gomes hoje lança também sérias dúvidas em relação ao nosso processo eleitoral. Piperno, mas aí por que desmontaram a fraude? Explica para o Constantino por que é que desmontaram a fraude. Como que foi possível terem desmontado a fraude? Não foi justamente porque tinha materialidade do voto? Não foi justamente por isso? Porque a materialidade é algo que permite a auditagem, que se descobriu a fraude? Não foi isso, Bruno. Então, me explica como é que foi aí, porque aí você vai entender nosso raciocínio. Exatamente. Então descobriram que a apuração paralela, feita, aliás, na época pela TV Globo, ela tinha um processo de totalização dos votos que induzia ao erro. E não que pegaram um por um e saíram contando de novo. Então, mas havia a possibilidade de comparação. O nome disso, possibilidade de comparação, o nome disso é instrumento de auditagem. E é isso que a gente não tem hoje. E é por isso que paira a dúvida e continuará pairando sobre o processo eleitoral, porque a gente não tem nem como saber caso haja suspeita de fraude. E naquela época foi a totalização paralela feita pelo Jornal do Brasil que verificou que não batia com os dados da TV Globo que estavam induzindo a vitória do Moreira Franco. Então isso foi interessante na época. E só não pode faltar aqui lembrar que a urna inviolável do Barroso foi violada.
e o sujeito ficou lá há meses, né? Então a gente não sabe o estrago, não sabe ao que ele teve acesso, garantem que não mexeu no resultado, mas nós temos que, uma vez mais, confiar na palavra de alguns. Mas o fato é que a urna inviolável foi violada, o processo em si. Me permitam repercutir aqui um outro trecho da entrevista de ontem, porque sobre o atentado que sofreu durante a campanha eleitoral em 2018 na cidade de Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a facada foi planejada. Vamos ouvir. Eu teria que ter enganado todos os médicos da Santa Casa de Juiz de Fora e depois o Albert Einstein. Qual é a reputação dessas entidades? Não faz o menor sentido. Eu vou levantar a camisa aqui, fiz 4 cirurgias. E você vê também que eu perdi, eu acho que 15 quilos. Eu sou um cara meio magro. Perdi 15 quilos. Agora, perdi 10 centímetros do intestino, né? Eu fiquei com a bolsa de colostomia ali por quase 3 meses. Tá aí uma fala forte do presidente da República, Jair Bolsonaro, em relação ao planejamento da facada, Piperno. Você concorda com ele? O negócio foi planejado? É uma suspeita que ele tem todo o direito de ter. A vítima do atentado foi ele. Ele pode imaginar o que ele quiser. Agora, não é isso que foi apurado até agora. Por enquanto, eu confio nas apurações, que foi uma ação isolada. E você, Constantino? Ô Paulo, eu acho que ele tem todo o direito, legitimidade e razão de desconfiar. A ideia, a narrativa de que foi um maluquete qualquer e que chegou lá e deu uma facada não é muito crível, ainda mais sabendo que ele era ex-filiado do PSOL. Parece que ele teve alguma entrada autorizada na Câmara, teve advogado que rapidinho foi lá atendê-lo. Esses telefones dos advogados que atenderam ele são as coisas mais protegidas na República Brasileira, né, para se ter acesso. O presidente desconfiava de algum tipo de barreira, de obstáculo ali na Polícia Federal nessa investigação e sabendo do histórico todo de crimes cometidos ou com suspeitas pairando sobre a extrema-esquerda, né? Ele mesmo mencionou na entrevista alguns nomes ali famosos ligados ao PT. Então, quem sabe que o Comando Vermelho tem esse nome não é por acaso, quem sabe que o elo da extrema-esquerda com criminosos, com narcoterroristas, guerrilheiros, não é de hoje, não tem por que achar que isso seria filme de 007 ou teoria conspiratória, não. É absolutamente crível que tenha acontecido uma ordem para matá-lo. O que foi, Piperno? Não é nenhuma leviandade, não. Não, isso aí é leviandade, ele associar aí, sem qualquer tipo de prova, o autor do atentado a grupos políticos. Qual é a materialidade que ele tem para isso? Quer dizer, é uma suspeita absolutamente leviana para divertir o público dele, só isso. Nossa, que bobagem. Serrão, vai lá. As únicas coisas certas nessa história é que o esfaqueador foi incompetente, para a sorte do Bolsonaro, e os médicos da Santa Casa de Misericórdia, e depois a turma aqui do Hospital Albert Einstein, foram muito competentes. Do resto, essa história é uma história até agora mal contada, mal apurada e, infelizmente, aqui no Brasil, o país do crime institucionalizado, essa história vai ficar impune, porque nem o presidente da República conseguiu apurar a verdade sobre o que aconteceu com ele, passou uma versão muito esquisita da história, então essa deixa passar batido, que nunca chegaremos a uma conclusão. É como o assassinato de Celso Daniel, Toninho do PT e por aí vai. Bruna, para a gente fechar. E a gente sabe, né, que as próprias pessoas envolvidas nesses assassinatos que o Serrão acaba de mencionar têm uma desconfiança muito forte de que isso veio justamente de quem estava mais próximo, né, ou seja, da próprio pessoal ali envolvido com crime organizado. Eu acho uma falta total de sensibilidade a gente ficar dando opinião sobre esse assunto, sobretudo quando, a partir de todos os dados que a polícia levantou, a probabilidade é que Adélio não agiu sozinho.